iglesia y entre nosotros. Bueno, él tiene un currículum académico muy significativo, es doctor en ciencias teológicas por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. También se especializó en pastoral social y planeamiento pastoral en el Instituto Pastoral del CELAM en Medellín, Colombia. Y fue licenciado en filosofía por la Universidad del Sur de Santa Catarina, en Brasil. Bueno, Antenor, si creo que muchos lo conocemos, ha participado como perito teológico en la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo en 1992. Esa fue muy difícil esa asamblea. Y también estuvo en Aparecida en el 2007. Ahí repuntamos un poco. Y en el Sínodo Amazónico en el 2019 en Roma. Es integrante del equipo teológico de expertos del Sínodo de la Sinodalidad, del 2021 al 2024. Y es parte del equipo de reflexión teológico pastoral del CELAM. Bueno, Agenor ha publicado muchos libros y muchísimos artículos. Los últimos están ahí en el portal de Amerindia también, por si los quieren ver, muy interesantes. Y una cosa muy que a mí me gusta mucho es que en medio de esa, bueno, de una agenda muy ocupada, muy apretada, Agenor siempre tiene una labor pastoral con el pueblo pobre. Entonces dejamos a Agenor para que nos haga bueno, sus luces en esta tarde. Bienvenido, Agenor. Muchas gracias, Socorro. Muy exagerada y generosa como siempre, ¿no? Y un gusto estar con ustedes, ¿no? Un equipo tan, ¿no? Diría privilegiado, ¿no? En la iglesia, ¿no? Y también un grupo muy estratégico, yo creo que también este proceso sinodal, porque eh, hay frases así muy lapidarias, ¿no? Sobre las comunidades de base, ¿no? Del maestro latinoamericano. Medellín ya había dicho, ¿no? Que las comunidades eclesiales de base son la célula inicial de la estructuración eclesial, ¿no? Ese es algo así paradigmático, ¿no? La iglesia como eclesiogénesis, ¿no? Esta iglesia que nace de uma experiência concreta de comunidade insertada, não? Em perspectiva liberadora dentro do mundo da sociedade. Não? E o informe de síntese tem outra frase que para vocês, para nós outros todos, é muito importante. Vai dizer que as comunidades eclesiais de base, por natureza, vivem um estilo sinodal de igreja. Me pareceu assim uma frase muito forte, não? Por natureza. Então, você está no DNA de las comunidades de base, ¿no? La sinodalidad, ¿no? Como la iglesia, ¿no? Que es también sinodal por naturaleza, ¿no? O debería ser, ¿no? Y las SEBs, ¿no? Elas son, dice el informe de síntesis, por naturaleza, ¿no? Una iglesia sinodal. Estamos, entonces, nesse processo de preparação da segunda sessão da Assembleia, que, por supuesto, não vai clausurar, não, este sínodo. Este sínodo quiso ser, não, o começo de um processo sem fecha para terminar. E será muito importante, não, continuar, depois desta Assembleia, este processo, porque conhecemos bem a situação da igreja, não? E as dificuldades, e são 10 anos de novo pontificado, e, sin embargo, não? O Papa está muito solo, e a igreja, em geral, não? Camina em uma perspectiva bastante, não? Distante da renovação do concílio. E por isso que as SEBs são um sujeito, não? Privilegiado, estratégico, para manter viva a llama, ¿no? De uma igreja sinodal, porque las comunidades de base
no solamente dicen, pero muestran con su proceso, con sus prácticas, ¿no? Que es una iglesia sinodal. Lo que voy aquí traer para nuestra conversación de manera muy sintética va en la misma línea de los puntos que Socorro pasó para Sonia, que agradezco también su exposición, y vamos coincidir, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Que son las mismas cuestiones que Socorro nos puso para que pudiéramos orientar un poco y organizar nuestra reflexión y así facilitar también el debate, ¿no? La conversación posterior. Yo comienzo entonces aquí diciendo una pequeña palabra sobre tres factores que a mi ver, ¿no? Son los puntos de estrangulamiento, de estrangulación, o que son puntos, son factores que asfixian una iglesia sinodal hoy en día, que impiden, ¿no? Que tengamos una iglesia sinodal. Tres factores maiores, assim, não? Um primeiro deles é aquele que Jorge Costa Duarte, não, este jesuíta chileno, nos ha também aí tematizado em mais de uma oportunidade, não? E ele não crê no multi na igreja sinodal, mientras não superemos um modelo de cristianismo, não, que ele caracteriza como um cristianismo sacerdotalizado. Ele vai dizer que a versão sacerdotalizada do cristianismo se ha convertido em uma expressão patológica do mesmo. Então, um cristianismo sacerdotalizado é uma patologia do cristianismo e é o principal factor que impide, ¿no? Uma igreja sinodal, que é este cristianismo sacerdotalizado, ¿no? Ele começa a se desenhar, ¿no? Já allá a partir do século V, pero será sobretudo a partir do século noveno em la igreja, com a reforma de Carlos Magno, e este modelo de cristianismo vai se tornar oficial e é o que tuvimos durante todo o segundo milênio e que hoje, todavia, não, está muito presente, não, em la igreja, não? É quando se vai dar o passo da igreja doméstica, da igreja que se reunia em las casas, ¿no? Las sedes son, ¿no? Una analogía, ¿no? De estas comunidades domésticas, ¿no? Entonces, el paso de la iglesia doméstica para una iglesia de los templos, con un culto en los modos sacrificiales. El cristianismo va a tomar el mismo estilo de las religiones paganas y del judaísmo, ¿no? Una religión sacrificial. Entonces, en lugar del memorial de la Pascua de Jesús en una cena, se va a tener la celebración, ¿no? De un ritual, ¿no? Que es un sacrificio, ¿no? Y como se está en el templo, y los templos tenían altares para la religión sacrificial, también el cristianismo va a tener altar. E os altares teriam sacerdotes que ofereciam sacrifícios, e o cristianismo também vai ter sacerdotes no altar, não mais em uma mesa para celebrar a cena pascal, sino no altar, e como em las religiões paganas, o único celebrante, ¿no? De este culto sacrificial é o sacerdote, ¿no? El ministro ordenado. Então, em lugar dele presbítero, vamos a tener, ¿no? El sacerdote del altar. Em lugar de uma igreja inserta no mundo, uma igreja refugiada no espaço del sagrado. Uma igreja que vai separar-se do mundo, alejar-se do mundo. E em lugar de uma igreja formada por todos os bautizados,
un pueblo todo ele, como dice el concilio profético, regio y sacerdotal, el Triamunere Ecclesiae, tendremos una iglesia estructurada en el binomio clero-laicos, ¿no? Dos géneros de cristianos, dos categorias de cristianos, ¿no? El clero, el polo activo de la iglesia, fuente de toda iniciativa y poder, así dicen las eclesiologías preconciliares, mientras que los laicos son el polo pasivo de la iglesia discente, ¿no? Que viven en el mundo profano y deben obedecer dócilmente, ¿no? Al clero, ¿no? Entonces, la iglesia, ¿no? Durante el segundo milenio va a dejar de ser una iglesia sinodal, porque este catolicismo, este cristianismo sacerdotalizado, ¿no? Convierte la iglesia en aquellos que tienen el poder sagrado, la jerarquía, el clero, los sacerdotes. Vai haver também uma redução do ministério ordenado, ¿no? Al sacerdócio, que é uma das dimensões, e todavia restricto, ¿no? Este cristianismo al espaço de lo sagrado, ¿no? En el templo, en lo cultual. Bueno, uma das patologias derivadas deste catolicismo sacerdotalizado é outro grande problema para uma igreja sinodal, que é uma igreja reduzida à la hierarquia, uma igreja piramidal, ¿no? Uma igreja de aqueles que detêm um poder sagrado, porque se vai sacralizar, ¿no? Os ministros ordenados, ¿no? E no atual processo sinodal que estamos vivendo, não? E aí experimentamos isto muito concretamente na Assembleia em Roma, há uma grande dificuldade em situar a sinodalidade em la natureza da igreja. Você disse, mira, pode ser um modo de proceder, pero a igreja não pode ser por natureza sinodal, porque a igreja é constitutivamente jerárquica, piramidal, ¿no? Incluso se sugeriu não utilizar o término sinodal, igreja sinodal, sinodalidade. Se falou que seria importante substituir o término sinodal por igreja comunhão, porque a categoria sinodalidade se prestaria mal entendidos, alejándonos de la fe apostólica de nuestros padres, decían ellos, ¿no? Y un cardenal, ¿no? Y habló esto incluso frente al Papa, que después le respondió, ¿no? A la altura, ¿no? Se trata de la misma discusión que se hizo, ¿no? Allá en 1985, cuando se celebró, ¿no? El sínodo de los 20 años de término del Vaticano II. Allá também, ¿no? Os mais antigos recuerdan, ¿no? Se recomendou que não se hablara de igreja pueblo de Deus, porque se presta mal entendidos, confusões, é uma categoria sociológica, pelo que se hablara de igreja comunhão, entendida a comunhão em sentido vertical, não? Comunhão com o cura com o obispo e o obispo com o papa, não? E ali acaba, não? A comunhão, não? Entonces, la cuestión aquí de fondo, que está muy presente en este sínodo y también en nuestras prácticas eclesiales, es el lugar de la jerarquía en relación al pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II dedica la Lumen Gentium, el capítulo 2, al pueblo de Dios y el capítulo 3 a la jerarquía, situándola en el seno del pueblo de Dios. Sin embargo, ¿no? En este proceso sinodal, para muchos cardenales, obispos, ¿no? El capítulo 3 de Lumen Gentium lo hacen el capítulo 2. Primero iglesia jerárquica y después viene el pueblo de Dios y aquella eclesiología, ¿no? Del binomio clero-laicos.
el clero, ¿no? La fuente de todo poder, iniciativa, y los laicos, ¿no? Los que tienen que obedecer dócilmente al clero. El concilio sustituyó este binomio clero-laicos para un otro binomio, comunidad-ministerios. La iglesia es una comunidad toda ella ministerial. Hay un solo género de cristianos, que son los bautizados. Lumen vai dizer que há uma radical igualdade em dignidade de todos os ministérios, em la corresponsabilidade de todos por todo en la igreja. Os ministros ordenados são membros do pueblo de Deus, são seus servidores, ¿no? Nuestro teólogo latino-americano Ronaldo Muñoz, ¿no? De feliz memória, decía, ¿no? Recordando que como la Trinidad es el mejor modelo de comunidad y como en la Trinidad no hay jerarquía, también en la iglesia no puede haber relaciones verticales, un poder de dominación, centralismos y autoritarismos. En la iglesia, quien preside no decide ni comanda. Ele ejerce o ministério da coordenação. Ele coordina a todos para o serviço de todos em todo e para todos, não? E ali a importância da recomendação do Papa Francisco em la exortação querida Amazônia de se implementar em la igreja uma cultura eclesial marcadamente laical. Disse querida Amazônia, é outra frase lapidária, não? Que temos que guardar, não? Querida Amazônia, número 94, não? Uma cultura eclesial marcadamente laical, porque o bautismo é a base, não? De ser igreja, de ser cristiano. O bautismo. E esse sínodo nos leva a redescobrir, não? A centralidade e a dignidade bautismal, ¿no? Que é mais importante que o sacramento da ordem, evidentemente, não? E o terceiro problema, não, que impede uma igreja sinodal, não, o terceiro fator que estrangula, não, que asfixia na igreja sinodal, é o poder em la igreja monopolizado por los ministros ordenados. Esto pareciera, ¿no? Que para nosotros ya estuviera resuelto, pero no. En el aula sinodal, en el informe de síntesis, hay varios registros, ¿no? Que cuestionan un poder que fluya entre todos, ¿no? Desgraciadamente, o monopólio do poder por parte da hierarquia sigue sendo uma tarefa pendiente 60 anos depois do Vaticano II. E o Papa Francisco, em dois documentos, foi muito claro em relação a isto. Em Querida Amazônia, ele desvincula o poder em la Igreja del Clero, não? Ele afirma que a identidade dos ministros ordenados, assim como de todas as vocações em la igreja, brota do bautismo, que hace del pueblo de Deus um pueblo todo ele profético, regio sacerdotal. Consequentemente, o ministério dos ministros ordenados não são os únicos sujetos do poder em la igreja, em la comunidade eclesial. É uma igreja sinodal, que é da Amazônia 88, não? O poder flui entre todos os bautizados, já que se rige a igreja por el sensus fidelium, el sentir comum de todo el pueblo de Deus, ¿no? E em el documento de la reforma de la Curia, Predicate Evangelium, el Papa é todavia mais explícito. Allá, não, são dois critérios que estão em la base da reforma. O primeiro,
todo debe estar direccionado a la evangelización, no a la administración, a la burocracia, como dijo Sonia, ¿no? Y el segundo criterio, ¿no? La base para ejercer cualquier responsabilidad en la curia, dice el texto, y por extensión al conjunto de la iglesia, es el bautismo, es la base. Isso significa que qualquer feligres fiel, homem ou mulher, pode dirigir incluso um dicastério. Los ministros ordenados no tienen el monopolio del poder en la iglesia. Dice el texto que en la iglesia el poder no deriva del sacramento del orden, sino que se asienta sobre el sacramento del bautismo. E aqui está uma das grandes dificuldades, não? Eu creio para uma igreja sinodal, mientras não haja aqui um rediseño do modo como o poder em la igreja ele é exercido. Bueno, en este processo sinodal que estamos vivendo, quem poderiam ser nossos aliados? Não? A mesma pergunta que Socorro puso também a Sônia. Eu diria que temos aliados em la igreja e também em la sociedade. Em la igreja, creio que aliados privilegiados são aqueles comprometidos com a renovação do Concílio Vaticano II, que já não são muitos tampouco, hein? Como hemos evolucionado muito, nesse aspecto. Não? Entonces, reforzar, se juntar, nos animar, ¿no? Con quienes están ahí llevando adelante la renovación del Concilio Vaticano II, ¿no? Porque tuvimos un proceso de involución eclesial, sobre todo en las 3 décadas que precedieron el actual pontificado, ¿no? Y el concilio prácticamente, ¿no? Era uma batalha perdida e hoje é uma esperança renovada. Pero vai depender muito, ¿no? De nós, ¿no? Outro aliado é a tradição eclesial latino-americana, a tradição, ¿no? Que se remite a las SEBs, a la lectura popular de la Bíblia, ao testemunho de los mártires de las causas sociales, ¿no? A las pastorales sociales, a la inserção profética de la iglesia en la sociedad, ¿no? É uma tradição preciosa, porque é uma prolongação da renovação do concílio e que o Papa Francisco está agora universalizando, ¿no? Aquilo que é um caminhar muito precioso de nossa igreja, ¿no? E outro aliado privilegiado neste processo para uma igreja sinodal é o magistério do Papa Francisco. ¿No? Yo creo que nosotros más viejitos, ¿no? No esperábamos que fuéramos vivir todavía en la iglesia, ¿no? Este momento eclesial, ¿no? Inusitado, una grata sorpresa, pero, ¿no? Un pontificado, ¿no? Que está muy aislado, ¿no? Y allá en el sínodo, desafortunadamente, uno lo veía, ¿no? Primeiro, não, tomam distância do Papa Francisco os mais conservadores, por razões óbvias, não? Porque lo tienen como herético, lo tienen como não, um Papa que usurpou o poder, etc. e tal, não? Pero também bastante alejado, não? Tomam distância dele, também nos segmentos mais de vanguardia, porque o Papa Francisco abriu muitas portas, não? Pero a la hora de tomar as decisões, não, lo ven como muito tímido, como le falta, não, audácia, e hasta agora não hemos avançado em muito, todavia, não? E as dificuldades não são pequenas, não? Pero creio que o Magistério de Francisco é um grande aliado. E em la sociedade, não, como uma igreja sinodal, tiene como também no horizonte uma fraternidade universal. Creo que
são grandes aliados de nós outros a nível da sociedade civil, aqueles segmentos da igreja, da sociedade hoje, não, que estão aí empenhados em defender, em promover, em conservar, não, a democracia. Porque nós estamos aí assistindo, não, movimentos de ultradireita, não, praticamente em muitos lugares, praticamente em todos os continentes, também na América Latina, não? E nos juntar com aqueles, não, que defendem a democracia, creio que podem ser grandes aliados também para uma igreja sinodal, não? Depois teremos também, não, toda a força do pensamento chamado decolonial, não? Há todo um pensamento hoje pujante, não? Que afirma a autonomia dos pueblos originários, a autonomia do hemisfério sul, do sul global, a necessidade, não, de defender o autóctono, o local, não? E esse é um pensamento, não, que se coloca contra toda espécie de colonialismo, de patriarcalismos, de machismos, não? E estes são segmentos que são buenos aliados para uma igreja sinodal, não? E nombraria, em terceiro lugar, não, aliados privilegiados em la sociedade, que são os movimentos populares. O Papa Francisco dedicou, não, três discursos, quatro, não, a los movimentos populares que são muito iluminadores. São aliados privilegiados, não, de uma igreja sinodal, porque são segmentos da sociedade em las periférias e ali estão engendrando, não, uma sociedade inclusiva de todos. Pero que aportes, não, o laicado em geral pode dar, não, neste momento de um processo de uma igreja sinodal? Eu diria, não, da necessidade de se afirmar as comunidades eclesiais como el sujeto da igreja. Todavia, a tendência, não, é os interlocutores, os sujeitos, são os obispos, é o clero, é o cura, não? As comunidades eclesiais como el sujeto da igreja, não? O pueblo de Deus, não, que se materializa em uma igreja, rede de comunidades, de pequenas comunidades, não? Creio que não, este aporte o laicado necessita dar para reafirmar, não, uma igreja pueblo de Deus. E nesta perspectiva, um grande aporte que o laicado pode dar é de não deixar-se domesticar por el clero, que temos em grande medida um laicado, não, domesticado e adormecido, não? Se o laicado supiera o peso, o valor, a força que tem, já teria superado, não, o clericalismo na igreja. Aquele que disse Francisco Evangelii Gaudium, não? Que há um círculo vicioso, não? O clero, ele cura, clericaliza o laico, e o laico se deixa clericalizar, porque tem também suas ventajas, não? No fundo, é mais cômodo também, não? Sônia falava também, não, de laicos clericalizados, não? Então, a necessidade de dar um testemunho e dar um passo nessa perspectiva, não? Que podem e devem enfatizar as SEBs, não? Nesse momento de um processo sinodal. Eu diria, não, que temos aquele que Papa Francisco fala já em Evangelii Gaudium, não? Temos uma crise do compromisso comunitário, não? Por todo esse individualismo que vivimos a nível cultural, social, a nível do sistema econômico, etc. e tal, e que entrou também na experiência religiosa. Ou também na religião, Deus é transformado em um objeto de desejos personais, não? Então, eu diria, não, da importância de rehacer o tejido eclesial.
porque o tejido eclesial está totalmente fragmentado. Como é difícil hoje, não, criar comunidades, fazer funcionar as comunidades, fazer experiência de comunidade, não? Claro que o grande desafio é também repensar o perfil das comunidades. Que significa ser comunidade no contexto atual? Quando temos que integrar novos valores como subjetividade, autonomia, a dimensão lúdica da existência, etc. Não? Pero não renunciar, não, de sermos comunidade, não? Porque aí renunciamos de ser igreja. Aí rehacer o tejido eclesial. Não? E junto com isto, segundo aspecto a enfatizar, não, é redescobrir e valorar o bautismo. Aqui teremos um grande trabalho por fazer, não? Porque, não, em la igreja, não, o sacramento del orden, não, tem muito mais peso e valor que o sacramento do bautismo. Quando o bautismo é o sacramento mais importante, não, de onde brotam todos os ministérios. Está em la base, ¿no?, de la iglesia, pues una iglesia, ¿no?, con una cultura eclesial marcadamente laical, ¿no? Esta base laical que viene por el bautismo, fuente de todos os ministérios. ¿No? Aqui, creio que temos um trabalho importante, não? Basta ver na igreja primitiva, não? Como era importante, não? O catecumenado, não? A preparação de 3, 4 anos para depois ser bautizado. E aquele que era bautizado estava preparado incluso para o martírio. E tuvimos uma igreja de alta qualidade, não? E justamente por essas escolas catecumenales, não? De uma formação de iniciação cristiana, não? Profunda, não? E terceiro aspecto que eu aqui nombraria como importante, que as séries enfatizem, é a urgente necessidade de reconfigurar as paróquias. É desde Puebla que estamos falando em uma paróquia comunidade de pequenas comunidades. E, sin embargo, sobretudo nas últimas décadas, volvió a paróquia, ¿no?, massa, massificante, ¿no? A paróquia centralizada em la igreja matriz e no cura, ¿no? Uma igreja que não é comunidade. Uma igreja não centrada, não, em la sacramentalização, en el culto, en el espaço del sagrado. A paróquia actual, não, é um bom símbolo de um cristianismo sacerdotalizado que temos que superar, não? E aqui, não, é um trabalho importante, não, a hacerlo. E, finalmente, para terminar, então, aqui, algumas puertas, não, que o sínodo deixou em aberto e que seria importante que nós contribuíssemos, não, e pudiéramos fazer avançar a igreja a partir dessas brechas, não, dessas portas abertas que estão aí, não. Uma primeira de elas, aqui vou coincidir praticamente com Sônia, não? Uma primeira de elas, não? A reafirmação, ¿no?, de la presencia, ¿no?, y de la dignidad de las mujeres en la iglesia, ¿no? Essa puerta está em aberto, pero el sínodo avançou praticamente nada. É impressionante, ¿no? E incluso o diaconado, por exemplo, ¿no?, que é o mínimo que se poderia fazer neste momento, ¿no? Ah, não, nós vamos ordenar mulheres, porque como temos uma igreja clerical, vamos contribuir para uma igreja todavia mais clerical. Cambiemos a igreja, ¿no? ¿Por que tem que ser uma igreja clerical? Hagamos uma igreja pueblo de Deus, e en el pueblo de Deus, ministérios equitativos para homens e mulheres, ¿no? Porque
¿Qué es lo que impide? No hay una cuestión teológica que impide de género, es una cuestión cultural. Y allá en el sínodo es muy claro, ¿no? Las dificultades que tiene África y Asia, y ellos argumentan, ¿no? Como si fuera algo así, ¿no? De la Biblia, de la revelación, del derecho divino, cuando es algo cultural, cultural. Y tiene mucho ahí, ¿no? De resquício de colonialismos, de patriarcalismos, de machismos, ¿no? Entonces, aquí temos, ¿no? Que avançar, ¿no? Temos que avançar, porque em pleno siglo XXI é escandaloso, ¿no? Que em la igreja as mulheres, ¿no? Sejam sujetos, ¿no? E cristianos de segunda, terceira categoria. Os laicos são de segunda categoria e as mulheres, todavia, têm uma categoria mais abaixo, todavia, ¿no? Que os homens laicos, ¿no? Isso não pode ser, ¿no? En la iglesia sinodal. Uma segunda puerta abierta, que é importante também aqui, ¿no? Tener presente, e é um problema grave, ¿no? Que é o perfil, ¿no? De los ministros ordenados, que tem muito que ver com os processos de formação, com o seminário tradicional, que é em grande medida, todavia, tridentino, porque aleja del mundo, de la vida del pueblo, e forma um funcionário para a instituição que vai exercer um ministério que vai ser tomado como um prestígio, não como um serviço, não? E que vai monopolizar o poder na igreja. E aí se falou muito no ensino da necessidade de repensar os seminários, reconfigurar os seminários e o processo de formação. E se insistiu muito que os equipos de formação de los futuros presbíteros estejam presentes as mulheres nesse processo de formação, porque não, a misoginia não está muito presente, não, em muitos de los presbíteros novos também. Uma terceira porta aberta que tendremos que também, não, aqui dar ênfase e lutar para que isto aconteça es la cuestión de la obligatoriedad de organismos de comunión en las comunidades eclesiales. Es escandaloso que en el derecho canónico los consejos de pastoral son opcionales. El consejo econômico es obligatorio, pero de pastoral es opcional, optativo, ¿no? Nenhuma comunidade eclesial sem assembleia e sem conselho. Porque como vamos ser igreja no sinodal se não há estruturas de comunhão e participação? Não? E as assembleias e os conselhos são dois organismos, não, fundamentais que incluso não, se está cambiando o direito canônico nesse aspecto. Lá há uma comissão trabalhando sobre isso, não? E, finalmente, aqui eu nombraria como uma porta aberta, que há que também aqui insistir, não? E que não vai ser tão fácil, é a necessidade de sinodalizar os organismos episcopais, a começar por el sínodo dos obispos. Há várias sugerências allá no informe de síntese, eles vieram que um sínodo de los obispos com participação de laicos e mulheres, incluso que votem, isso é uma exceção, pero que no, lo ordinário, lo comum, que o sínodo continue de obispos. Impressionante. Uno pensava que já estava passando, não, del sínodo dos obispos a um sínodo de la igreja, não? No, aí vai ser uma luta, não, para assegurar que os próximos sínodos sejam sínodos de la igreja, no sínodo de los obispos, não? E aqui, não, todo o rol, não, de las conferências episcopales.
¿no? Los obispos, como los curas y los laicos, ¿no? Los presbíteros, pueden tener sus organismos, pueden reunirse, pero cuando se trata de tomar decisiones para toda la iglesia, no puede ser un seguimiento de la iglesia, no puede ser solamente los obispos. Había un principio en el primer milenio que regió la iglesia durante todo el primer milenio. Lo que dice respecto a todos, lo que concierne a todos, debe ser discernido y decidido por todos. Y por lo tanto, sinodalizar las conferencias episcopales nacionales, continentales. En América Latina, em lugar de uma sexta conferência de obispos, tivemos uma primeira assembleia eclesial latino-americana, não? Pero com todas as suas dificuldades, não? Rica em simbolismo, pero paupérrima em los resultados. Que incluso nem se quiso fazer um documento, porque documento é para obispos. Como laicos não pode ter documento, incrível isto. Então, se puso como título Reflexões a partir da Assembleia. Um texto que nadie conhece e não foi acorrido, não? Nem implementado. É uma lástima. Não? Quando foi um momento transcendente nessa igreja, não? Pelo que falhamos a nível dos resultados por a metodologia e também por não ter tenido, não, o coragem, não, de fazer um documento à altura da Assembleia. ¿No? Porque, ¿no? Documento es magisterio, sí, pero ¿qué es el magisterio sino la expresión del sensus fidelium? Los obispos y el papa no pueden hablar independiente del pueblo de Dios, del sensus fidelium, ¿no? Entonces, en la iglesia, creo que tenemos que dar un paso y será muy difícil, porque la tendencia de los obispos es creerse, ¿no? Ejerciendo su ministerio sobre el pueblo de Dios, no en el seno del pueblo de Dios. Y los obispos son miembros del pueblo de Dios. En la iglesia sinodal no podemos tener, ¿no? Nadie por encima, miembros, que tiene su rol. Quem preside não decide, discerne junto com os demás, não? Então são passos importantes, não? Que esperemos que na segunda sessão, na hora de outubro, não? Se pueda aí, não? Materializar, não? Para que nossa igreja seja uma igreja, não? Mais sinodal, não? Sobretudo depois de 60 anos do Vaticano II, que já puso as bases, não? Desta igreja que queremos agora implementar, pero que se quedou a meio caminho por razões diversas que nós outros conhecemos, não? E que queremos agora reanudar com o Papa Francisco este itinerário.